Bom, olá pessoal, eu sou Ana Paula e o vídeo da aula de hoje é sobre como calcular o índice H. Então, ao final da apresentação, você vai entender o que vem a ser o índice H, saber como ele é gerado e como atualizar o seu currículo Lattes com o índice H. Bom, como que a gente quantifica a repercussão de um artigo? Dentro do mundo da ciência, existem vários coeficientes que quantificam a repercussão de um artigo, de um autor ou ainda de um periódico. Esses números nos dão uma ideia de como o objeto de estudo está sendo aceito pelos pares. O coeficiente científico mais usado é o número de citações. O número de vezes que um artigo ou um autor é citado na literatura está diretamente ligado com a sua repercussão, seja ela positiva ou negativa. É através do número de citações que se calcula o fator de impacto dos periódicos. O fator de impacto significa o número de citações que um periódico tem num período de 2 anos, dividido pelo número de artigos publicados. Mas o que vem então a ser o índice H? É um indicativo de qualidade e de notoriedade no segmento científico. É ele que vai distinguir um pesquisador ruim de um pesquisador bom. Ele foi criado em 2005 para avaliar a relevância do trabalho dos pesquisadores. E qual a base para o seu cálculo? Também chamado de H-index, no idioma inglês, a quantificação da produtividade dos cientistas é feita por meio dos seus artigos mais citados. O índice trata do número de artigos com citações maiores ou iguais ao número, ou seja, se um pesquisador tem índice H igual a 5, quer dizer que ele teve 5 artigos que receberam igualmente 5 ou mais citações. Então, ele é a ferramenta que mensura a produtividade e o impacto do pesquisador. O índice H de um pesquisador é obtido pelo número de artigos publicados por ele que tenham citações maiores ou iguais a esse número. Pesquisador com índice H igual a 10 significa que ele tem pelo menos 10 artigos que receberam pelo menos 10 citações. E qual a base para o seu cálculo? O índice H é uma medida de posição, em que o volume de citações é menor ou igual ao número da ordem que ocupa o artigo em uma distribuição descendente de citações. Bom, a ideia é muito simples. Consiste em tomar cada uma das publicações de um autor e ordená-las em forma descendente em função do número de citações recebidas. Então, aqui está o pesquisador. Esse pesquisador publicou 10 artigos. Desses 10 artigos, teve um artigo que recebeu o maior número de citações, que foram 6 citações. Ele recebeu, então, a posição 1 no ranking de artigos. Então, o artigo número 1 teve 6 citações, certo? Cada publicação tem, portanto, além de uma quantidade de citações, um número de ordem, um ranking, que podemos chamar de posição. Dessa forma, obtemos duas listas de números, uma ascendente, que são as posições, e uma descendente, que são as citações. Quando os valores de ambas se cruzam, temos então o índice H, que no caso desse pesquisador é igual ao número 4. E qual a importância? Trata-se de um indicativo de qualidade e notoriedade no segmento científico. Ele vai avaliar qual é o impacto desse pesquisador no meio científico. E como acessar o meu índice H? O pesquisador deve, então, preencher com os dados uma plataforma que chama Google Scholar ou Google Acadêmico. É uma ferramenta de busca que possibilita a pesquisa em artigos revisados por especialistas,
além de teses, livros, resumos, entre outras coisas. Então, aqui a gente já está supondo que já está tudo preenchido. Então, aqui fica o nome do pesquisador, o professor de tal mestrado e parará. E aqui traz, então, depois de preencher, os diferentes publicações desse professor e aqui a quantidade de citações dos artigos. E aí ele mesmo já faz um ranking. Esse aqui está em primeiro lugar, com 100 citações. Esse segundo artigo está em segundo no ranking, com 76 citações, e assim por diante. E aqui ele traz a tabela com o índice H e o índice I10, que a gente vai falar no próximo slide. Então, aqui está a tabela, né? A gente vai verificar que aqui o número total de citações foi 936, sendo que o índice H calculado foi 18 e o índice I10 foi 24. E aqui a tabela traz uma segunda coluna que trata dos últimos 5 anos. Então, o índice H é o maior número H, sendo que H publicações possui no mínimo H citações. Essa segunda coluna mostra a versão recente desta métrica, que é o maior número H, sendo que H publicações possui no mínimo H novas citações nos últimos 5 anos. Já o índice I10 é o número de publicações com no mínimo 10 citações. A segunda coluna, ela mostra a versão recente, que é o número de publicações que receberam pelo menos 10 novas citações nos últimos 5 anos. E como gerar e manter atualizado o índice H? Vai adicionar artigos, aqui, ó, clica aqui, adicionar artigos, digite todas as formas possíveis do seu nome, selecione cuidadosamente os artigos que são seus, cuidado com os homônimos e com os nomes de outros pesquisadores que possuem nomes parecidos com o seu. E aqui é como fazer autorização automática do índice H. Então, clica aqui em configurar atualizações de artigos e atualizar automaticamente a lista de artigos do meu perfil, que é o recomendado. Assim, não precisa ficar atualizando essa lista toda hora. Para colocar as informações do índice H no currículo Lattes, abre a plataforma Lattes. Na primeira página, aqui em citações, vai em citações e outra base bibliográfica. Aqui aparece isso aqui que você vai ter que preencher. Então, base bibliográfica você preenche Google Scholar, número de total de citações, número de trabalhos e a data você pega daquela tabelinha do Google Scholar e o formato do nome do autor utilizado na consulta para obter o total de citações. Aqui eu coloquei índice H, por exemplo, igual a 18, índice I10 igual a 24 e os nomes que eu coloquei ali para digitar, para procurar os meus artigos. Bom, então finalizamos o vídeo de hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estamos à disposição pelo e-mail apoiopc@univille.br. Aqui estão os outros serviços prestados pelo nosso programa, que pertence à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Univille. Um abraço e até o próximo vídeo.